Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de ontem, hoje nós vamos estudar algumas vertentes que nós vemos dentro da biotecnologia. Bom, primeiro vamos relembrar o que é a biotecnologia. Ontem nós vimos que a biotecnologia nada mais é do que a utilização de organismos vivos em uma produção onde eu consigo obter o melhoramento de animais, vegetais, entre outros organismos. Através dessa biotecnologia, através da biotecnologia, eu consigo melhorar organismos vivos a partir de outros organismos. E dentro da biotecnologia, pessoal, nós vemos várias vertentes e hoje nós vamos estudar algumas delas. A primeira que nós vamos analisar são os anticorpos monoclonais, que eles também são conhecidos como MGA. E o que seriam esses anticorpos? Bom, esses anticorpos, pessoal, nada mais é do que uma técnica utilizada para combater doenças, ou seja, eu utilizo essa técnica de anticorpos monoclonais para combater alguns tipos de doenças. E o primeiro a gente precisa relembrar o que são anticorpos. Bom, anticorpos a gente sabe que é uma proteína que o nosso corpo produz por células de defesa do nosso corpo para nos defender dos invasores, ou seja, o nosso corpo produz essas proteínas, onde essas proteínas vão agir futuramente para nos defender de invasores. E monoclonal, pessoal, significa que é uma versão de anticorpos fabricada em laboratório, ou seja, eu consigo fabricar esses anticorpos em laboratórios, eu consigo clonar esses anticorpos a partir de células vivas extraídas. E esses anticorpos, pessoal, eles agem no nosso corpo, eles servem como remédios injetáveis, ou seja, esses anticorpos, eles são injetados no nosso corpo para bloquear moléculas chaves e marcar células para serem destruídas. Ou seja, esses anticorpos são injetados no nosso corpo, eles vão atuar no nosso organismo marcando células que futuramente vão ser destruídas pelo nosso sistema imunológico. Como exemplo, pessoal, de uma ação do anticorpo monoclonal, eu tenho o rituximab, que é o anticorpo monoclonal que ele ataca especificamente as células cancerígenas, como a leucemia e o linfoma. E o que acontece? Esse anticorpo ele vai ser injetado no corpo da pessoa que tem essa doença, que tem a leucemia e tem o linfoma. Como exemplo, esse anticorpo ele vai se conectar a receptores específicos nas superfícies das células cancerígenas, ou seja, esses anticorpos, como se eles fossem marcar essas células, eles marcam essas células cancerígenas. Esses anticorpos eles vão se ligar a receptores na superfície dessas células cancerígenas. Depois que eles se conectam a essas células, eles vão disparar um alarme, como se eles disparassem um alarme para o nosso sistema imunológico entrar em ação. Então, eles se conectam a esses receptores específicos e disparam esse alarme para o sistema imunológico entrar em ação e conseguir reconhecer quais são essas células cancerígenas no nosso corpo. A partir do momento que o nosso sistema imunológico ataca essas células, elas vão lançar moléculas tóxicas e essas moléculas tóxicas vão explodir ou desintegrar essas células cancerígenas, essas células do câncer. Então, esses anticorpos, eles se conectam, como eu já disse, eles vão se conectar a esses receptores na superfície das células do câncer, eles vão disparar um alarme, o nosso sistema imunológico vai conseguir reagir e vai atacar essas células cancerígenas. A partir do momento que o nosso sistema imunológico ataca essas células cancerígenas, elas lançam moléculas tóxicas que vão fazer com que essas células se
explodam ou se desintegrem, destruindo assim essas células cancerígenas. Esse, pessoal, é um tipo de ação de um anticorpo monoclonal.